Capítulo 4. Dissolvendo barreiras interiores. Certa manhã, quando acordei, passaram por minha mente lembranças de uma surpreendente série de eventos que me levaram a trabalhar com o grupo de almas no Reino da Luz Azul. Anos atrás, eu assumira um compromisso de dedicar uma em cada 12 horas de minha vida a um silencioso período de recolhimento para ouvir, aprender e ser guiada por uma sabedoria interior. A voz do meu instrutor interno, num nível superior de consciência. Muitos livros têm sido escritos e muitas pessoas têm sido ajudadas por meio desse tipo de inspiração e orientação. Mas para alcançar o templo da totalidade e o reino da luz azul, foi necessário um grande salto mental da terceira para a quarta dimensão. Foi como fechar os olhos, prender a respiração e pular de um trampolim, evitando tudo e todos que existissem nas faixas intermediárias e chegar sã e salva num outro nível de consciência. Lá então, dentro do corpo etérico de minha alma, minha atenção ficava retida e a experiência se desenrolava naturalmente. Martreb, um instrutor de nosso grupo de almas no Reino Azul, tinha me assegurado. Quando a alma sabe que você já está pronta para questionar e ouvir, ela encontra meios de penetrar na delicada tela etérica, até a mente consciente, plantando aí uma semente que se desenvolve em contínua e crescente percepção. O que você retém em seu pensamento consciente é como um magneto, atraindo a reação provocada pela criação daquela sua forma-pensamento. Isso pode trazer beleza, fé e o amor que transforma, bem como o conhecimento superior da alma. Contido nessa afirmação está o segredo da vida, ajudando você a ascender a um novo nível de consciência. Em meditação ou recolhimento, sentia-me salva e em segurança com o meu instrutor interno, protegida pelo meu anjo da guarda e pelo grupo de almas no Reino da Luz Azul, mas cuidadosamente sempre tinha evitado dar qualquer atenção à faixa entre a terceira e a quarta dimensões. Era uma área em que algum ponto de minha mente sabia que eu tinha de atravessar para ir daqui para lá, mas, mesmo assim, sentia que ela estava fora dos meus limites, como iniciante na preparação para uma percepção superior de consciência. Por causa disso, nutria uma espécie de pavor por esse lugar e procurava evitá-lo a todo custo. Era um local de entidades tão apegadas às suas posses terrenas que não conseguiam subir para a gloriosa luz da alma e a maravilhosa experiência que ocorre após a morte natural. Eu achava que a morte natural era como uma nova libertação das estreitas limitações do corpo terreno que nos lança numa nova existência, da mesma forma que a saída do útero da mãe nos traz para um mundo de luz, ar e grandes aventuras. Certa manhã, uma nova aventura começou para mim, quando em meu período de quietude entrei no Reino Azul e senti que algo misterioso estava acontecendo. A atenção de todos parecia estar voltada para mim. Após um momento descobri um convidado no grupo, o que não era comum. Martreb veio até mim e disse: "Este é o Ray, que se juntou a nós para esse serviço especial." De repente, senti-me como Alice no País das Maravilhas, ao atravessar para o outro lado do espelho. Ali, diante de mim, num corpo radiante de luz, estava meu filho, que havia deixado seu corpo físico um ano antes. Sua saudação costumeira: "Oi, isso é formidável!" Era bastante natural, mas logo senti que ele, juntamente com as outras belas almas, tinham um propósito mais profundo em nosso encontro. Percebi o grupo inteiro me estudando intensamente. Finalmente, ele perguntou: "O que é que você sabe sobre a zona entre o terceiro e o quarto níveis de consciência?" Apanhada totalmente de surpresa, respondi: "É um local que sempre evitei.
Sinto que fui advertida para não me envolver. Seguindo uma breve pausa, ele perguntou: se soubesse que pode auxiliar um grande número de pessoas que esteja em situação desesperadora, você se disporia a ser preparada de uma maneira totalmente segura para prestar sua ajuda? Desde há muitos anos, um de meus objetivos de vida tem sido me importar com as pessoas e ajudá-las. E sustentada por um imenso amor ao grande número de pessoas que vêm conversar comigo todos os dias. Senti um estímulo profundo e tocante para ajudar até mesmo nessa paragem desconhecida. Enquanto me debatia com esse pensamento, tentando entender o que estava sendo solicitado de mim, ele perguntou: o que a levou a ter tanto pavor dessa área? É verdade que as mais baixas energias estão reunidas lá, mas agora milhões de jovens precisam desesperadamente de ajuda. Eles cometeram suicídio sem saber que a vida continua e estão presos numa armadilha, incapazes de compreender o que lhes aconteceu. Precisamos contar com a ajuda especial que você pode dar por causa do seu corpo terreno, enquanto nós salvamos tantos quanto possível. Sentindo-me perplexa, perguntei: como posso eu, num corpo terreno, com minhas limitações, ser de ajuda a vocês que estão muito mais livres nesta poderosa luz? Ray explicou: você é a única de nós que tem um vínculo direto com a terceira dimensão, uma qualidade reconhecível para os jovens que estão tentando desesperadamente se identificar com algo que seja real para eles. Tentando corresponder e aceitar um papel nesse estranho projeto, eu sabia que teria de enfrentar o medo desse nível desconhecido, o que sempre havia evitado. Comecei procurando trazer à mente consciente os episódios que quisera esquecer. Lentamente, lembranças íntimas começaram a emergir em minha mente e me dei conta de que cada uma delas havia sido uma partícula direta da preparação para o trabalho que eu estava sendo compelida a fazer. E eu as via como um importante processo de perfeita natureza construtiva. Por muitos anos, numa experiência de meditação, acostumara-me a entrar num lindo lugar no quarto nível de consciência dimensional da alma, conhecido como Templo da Totalidade. Ali, cercada pela luz e amor encorajador, eu havia ajudado pessoas a se libertarem de entidades presas à terra, que eram levadas embora e cuidadas por auxílio angélico. Sabia que estivera totalmente protegida naquela experiência. Em seguida, surgiu uma resposta direta para o meu dilema, uma lembrança profundamente escondida que havia me enchido de terror. E exclamei: uma coisa é ler sobre as apavorantes consequências do suicídio, como se lêssemos ficção científica, e outra completamente diferente é ficar exposto ao conhecimento oculto do poder que uma pessoa infame pode exercer de maneira sinistra. A seguir, na segurança do grupo, expliquei o que havia ocorrido e que tanto me chocara. Certa manhã, eu tinha entrado em meu período de quietude quando deparei com um quadro de uma insidiosa teia de controle de longo alcance, partindo de uma zona entre as duas dimensões, e voltei tremendo diante da revelação que me fora feita. Na mesma ocasião, um homem viera visitar o centro onde moro. Quando pediu para falar comigo, senti que era seguro contar-lhe o episódio que tanto havia me chocado. Após minhas primeiras palavras revelando a situação, ele imediatamente disse: nem pense nisso, você poderia correr grande perigo. Desista disso completamente. Eu me encarrego disso com o grupo com o qual trabalho, que é muito forte. Isso é demais para ser tratado por um indivíduo isolado. Deixe isso conosco. A sensação de alívio que senti naquele momento era como se eu tivesse saído de um quarto escuro para a luz do dia e deixei que isso se desvanecesse no recesso da minha mente. Agora, sob a poderosa proteção do grupo de almas no Reino da Luz Azul, eu tinha a certeza de que poderia rememorar com a segurança toda ocorrência
e entender o propósito de a minha alma ter me proporcionado aquela pré-estreia, que era como uma semente destinada a crescer e ser revelada na hora certa. Lentamente, me recordei que na manhã daquela experiência eu havia entrado em meu momento de recolhimento, como sempre, e, sem dificuldade, havia atingido o reino da luz azul, como se fosse um sonho. Quando me aproximei do grupo, fui convidada a assistir a essa cena. Uma enorme e horrível criatura, parecida com um polvo, estendia seus braços semelhantes a tentáculos em direção a diversos países. Seu centro emitia um estranho brilho. Alternadamente, os braços estavam aspergindo um veneno terrível e sugando o sangue vital de muitas pessoas. Senti meu corpo etérico retrair-se em horror, mas, instantaneamente, um raio de luz azul liberou minha atenção e foi-me sugerido observar como se eu fosse o olho de uma câmera gravando um filme. Minha atenção foi então focalizada num braço da criatura que se estendia para dentro dos Estados Unidos. Acompanhei a cena de volta através daquele braço estendido, sobrevoando regiões de um verde luxuriante, e vi homens trabalhando em construções escondidas nas selvas, até que cheguei ao centro, no coração da criatura. Ali encontrei uma casa muito bem montada, cercada por uma floresta. Entrei na casa e, seguindo um brilho estranho, a câmara captou uma espécie de ritual. Um homem estava em pé diante de duas estátuas de ouro, que pareciam ser a duplicata de Hitler e de sua companheira Eva. Senti uma energia emanando dessas duas estátuas que estavam inextricavelmente ligadas a esse homem e que, parecia, o estavam controlando. Foi então que percebi o trágico espaço entre a terceira e a quarta dimensões. Foi a primeira vez que essa região me foi mostrada com alguma clareza a respeito do que acontece a pessoas que cometem suicídio, captando a vibração dessa dupla, cujas vidas estavam simbolicamente presas às estátuas. Pude sentir as condições frustrantes em que se encontravam. Elas não conseguiam nem retornar a seus corpos, nem prosseguir para o espaço reservado ao repouso normal de suas almas. Pude ver que conservaram todas as tendências e a consciência mental que havia adquirido, e que usaram enquanto estavam em seus corpos terrenos que, nesse caso, era o desejo de manipular, exterminar e controlar a vida de milhões de pessoas. Fiquei gelada ao tomar conhecimento de que ainda continuavam a operar da mesma maneira por meio de obsessão e possessão de pessoas na Terra. Fiquei sabendo que nada prepara mais facilmente uma pessoa para ser possuída por uma entidade desencarnada do que as drogas, especialmente a cocaína. Através da possessão, essas entidades presas à Terra encontraram uma entrada fácil nesse homem e, através dele, executavam um plano infame, engenhoso, cruel e aterrador. O plano consistia em destruir o estímulo e a autonomia pessoal de milhões de pessoas para facilmente controlar e manipular suas vidas. Quando completava esse relato, eu disse: saí dessa experiência abalada e querendo acreditar que tinha sido apenas uma fantasia. Mas quando vi a reação do homem com quem eu estivera partilhando a ocorrência, tive a certeza de que havia toda uma área de vida sobre a qual eu sabia muito pouco. Agora me dou conta de que, tendo delegado isso a ele, minha alma estava me liberando para que a semente crescesse gradualmente sem o uso de minha atenção consciente. Martrabe, que estivera acompanhando atentamente minha explicação e observando minha reação ao desafio, captou meu crescente reconhecimento dizendo: você tem sido preparada para este trabalho há longo tempo. Tem sido um processo lento em que você tem aprendido tanto sobre os perigos como sobre as recompensas. Neste trabalho, é fundamental estar sempre ciente do poder transformador do grande amor e da força vital de seu ser espiritual, bem como da proteção da luz azul que estará sempre focalizada em você.
Não existe poder maior do que a aceitação amorosa quando expressada com sabedoria, tanto no que você faz como na maneira de fazê-lo. Lembrei-me então de um episódio onde eu fora testada e não tinha sido muito sábia. Logo após a morte de meu filho, durante o processo de seu inventário, eu havia prestado toda a ajuda possível a uma pessoa, prometendo ajudá-la financeiramente, ainda mais quando tudo aquilo terminasse. Entretanto, 1 ano e meio se passaria antes que qualquer valor estivesse disponível, o que terminou por causar uma grande confusão. Martrabe disse: "Isso foi um teste com o qual você teve de aprender uma lição muito importante. Solitude e vontade de ajudar, aliadas a boas intenções, não são motivo suficiente para a ação. Se você tivesse usado de discernimento juntamente com os cuidados amorosos, teria aguardado os acontecimentos se desenrolarem e teria evitado o embaraço. Sabedoria com aceitação amorosa proporciona a proteção que é absolutamente essencial a este trabalho. Uma ação impensada prejudica todos à sua volta e pode colocar esse serviço em risco." Agradeci pela clareza e proteção da qual estava sendo alvo. Com admiração e alegria, minha atenção se voltou então para Ray, cuja radiância era uma inspiração para mim, como tinha sido a mensagem que ele escrevera alguns meses antes de deixar seu corpo físico e vir para este plano superior. Tocado pela mortalidade, encontro em cada momento um deleite, um desafio e uma fonte de energia e inspiração. Eu vivo para criar experiências que, do mesmo modo, deleitarão e desafiarão a outros. Perguntei-lhe: "Quando escreveu isso, era como se você já estivesse em contato com este plano superior?" "Na realidade, não," ele replicou. "Mas essa liberdade gloriosa é certamente um deleite. E o trabalho que já estou fazendo em Shadowland é realmente um desafio. Estamos trabalhando numa peça e já criamos uma boa energia de grupo." A seguir, com sabedoria e cuidado amoroso, Martrabe convidou-me a repousar, dizendo: "Venha até a área de cura do grupo de almas para receber a energia extra de que precisa." Entramos num amplo espaço de paz, do qual energias curadoras eram enviadas a pessoas em lugares de crise e destruição. Senti uma profunda paz que era uma dádiva especial. E no silêncio, percebi que algumas barreiras estavam se desfazendo antes que o meu período de quietude terminasse. Capítulo 5. Como um satélite sobre Shadowland. Algumas manhãs mais tarde, em minha meditação, fui diretamente ao lugar dentro de mim mesma que posso alcançar com naturalidade e onde libero facilmente as tensões, antes de enfrentar a experiência do Reino Azul. Esse lugar era uma pequena capela de luz azul, onde Aura, em seu encantador e suave manto dourado, veio me encontrar. Curiosa para saber o que estava acontecendo, perguntei: "Quais são os planos para hoje?" "Tudo vai bem," Aura respondeu. "Martrabe e Ray estão fazendo consultas sobre o trabalho. Estão examinando tudo cuidadosamente para se certificarem de que você estará em segurança." Sentindo-me ansiosa por entrar em ação, agora que tinha tido uma ideia do serviço que poderia prestar, disse: "Sinto-me como se estivesse sendo contida ou super protegida." "É muito importante termos a certeza," Aura continuou. "Você deve ter captado a preocupação deles para a sua dificuldade em se concentrar. Muita coisa está em jogo e existem perigos nos quais você ainda não está a par. Martrabe deve introduzi-la gradualmente nas energias porque o perigo não se encontra somente em Shadowland, mas em cada momento desperto ou dormindo. Por isso é que o raio de luz azul fica sobre você o tempo todo. Porém, você precisa ficar alerta contra quaisquer pensamentos ou impulsos negativos, a se lembrar imediatamente do poder protetor da luz,
pois, quando você se volta para ela com aceitação, ela transmuta todos os pensamentos obscuros e negativos, como o ato de acender uma lâmpada num quarto escuro. Oh! Exclamei. Recentemente, tem havido uma série de pensamentos muito estranhos que ficam indo e vindo em minha mente, e tenho procurado encontrar meios de eliminá-los. Somente agora começo a reconhecer a sua causa. Aura explicou. Entenda, somos uma ameaça para aqueles que querem escravizar outras pessoas, embora, por enquanto, consigamos atingir tão poucos. A luz está se expandindo e eles, portanto, em sua inata voracidade e fanática necessidade de dominar as pessoas, temem qualquer poder que não possam controlar. Qual é a melhor maneira de eu lidar com isso para ficar protegida? Aura, que parecia em profunda concentração, afinal respondeu. Embora tenhamos a luz azul focalizada em você o tempo todo, é essencial que aprenda a se lembrar de seu poder protetor, especialmente em certos momentos de necessidade. Isso também ajuda você a se abrir mais completamente para o magnífico espírito de vida, que é a sua realidade. A força vital que se expressa através do corpo em que está vivendo. Com a prática, as energias superiores do amor que transforma, da alegria e luz interior são captadas mais rapidamente e se irradiam, como luz solar interna, fluindo automaticamente com os seus pensamentos e impulsos. Esse é o poder curador das energias que estão sendo emanadas do reino da unidade para as pessoas, onde quer que estejam ocorrendo tragédias na Terra. Tranquilamente, eu refletia sobre as explicações de Aura. Aí então, com uma onda de alegria, lembrei-me de que quando caí e fraturei a rótula, não havia tido nenhuma reação negativa. Minha aceitação tinha sido espontânea e, nas poucas semanas de recuperação que se seguiram, não senti nenhuma dor. Muitos ficaram surpresos com a cura que se processara tão facilmente a despeito de minha idade. Aura, lendo meus pensamentos, disse: quando você abre o coração e a mente para as energias superiores, nada pode resistir ao fluxo de luz e ao amor que transforma. Essa é a parte mais importante de sua preparação e treinamento. Viva! Pensei. Agora posso realmente entender o que é necessário de maneira muito mais clara. Aura explicou. No Reino Azul, isso tem sido a nossa maior preocupação. Manter você protegida e, ao mesmo tempo, estimulá-la sempre com informações sobre o que está acontecendo no planeta e que está tão claramente se refletindo em Shadowland, ou, o mais certo, o que está acontecendo em Shadowland que pode estar afetando de maneira profunda as pessoas deste planeta. Oh, meu Deus! Interrompia. Isso esclarece o mistério de por que toda uma avalanche de informações tem continuamente sido trazida à minha atenção. Revistas enviadas por pessoas noticiando corrupção no governo, um aumento tremendo de crimes e suicídios, em especial entre gente jovem afetada pela pressão materialista e desigualdades em nações industrializadas. Muitas crianças desamparadas e maltratadas crescendo para se tornarem adultos inseguros e vingativos. Todo ano, centenas de milhares de meninos adolescentes são recrutados por gangues. A horrível realidade de crimes sexuais a sangue frio e em série, por meio de guerras encenadas, controladas e instigadas por aqueles que se beneficiam da venda de armas e da especulação. Um número excessivo de pessoas está perambulando, sem teto e perdido na maioria dos lugares do mundo, sendo usado como mero objeto de manipulação da política internacional em seus sinistros interesses. Milhões de criancinhas são doutrinadas por brinquedos de guerra e de destruição na televisão, violentadas em seu direito inato. Uma questão aterradora assombrava minha mente. É possível que toda a crueldade,
crimes, guerras, vícios, pornografia e extermínio estejam sendo causados por entidades obsessoras oriundas das vibrações inferiores de Shadowland que se apossaram das pessoas na Terra? Sentindo essa crescente ansiedade, Aura chamou minha atenção para a energia harmonizadora nesse tempo incomum de transição. Ela começou a dizer: sempre há dois lados de uma mesma moeda. Um grande oceano de energia está ascendendo para elevar as pessoas, e, por outro lado, existe uma luz e força descendentes de níveis superiores, às quais milhões de pessoas estão começando a responder. Essa radiante e penetrante força que envolve o planeta Terra inspira muitas descobertas e imprime-se no corpo etérico de todas as pessoas que despertam, estimulando-lhes as energias eletromagnéticas internas. As luzes estão agora vindo em grupos, centros e bairros de muitos países em nosso mundo, trazendo um grande impulso sincrônico de gente ajudando gente. Onde quer que exista o potencial da luz interior, aceitação amorosa e cuidados com o próximo, a energia protetora estará presente, dispersando a escuridão dos vícios de dependência e possessão. As entidades arraigadas à matéria não podem resistir à luz e ao poder transformador do amor, onde quer que estejam começando a se desenvolver agora. Senti tanto um desafio como um alívio enquanto Aura partilhava tudo isso comigo. Uma pressão íntima estava me levando a reconhecer a necessidade de um maior cuidado e uma resposta mais clara para tudo o que estava se desenrolando em minha vida. Muita coragem iria ser necessária, mas, pelo menos, saber o que estaria enfrentando tornava as coisas mais fáceis. Enquanto eu repousava, examinando o complexo quadro que me fora apresentado, pensei novamente na importância da luz azul protetora. Naquele momento, eu sentia a sua radiância, e Aura sugeriu que fôssemos para a área de cura do Reino Azul. Quando lá chegamos, notei uma onda de excitação no ar. Diversos membros do grupo de almas estavam estudando as diferentes áreas de Shadowland e escolhendo as regiões mais escuras para onde deveriam levar a calidez do seu amor. Eu estava imaginando se me seria permitido observá-los no visor, quando um deles voltou-se para mim e perguntou: "Você não prefere ir conosco?" Tive a sensação de que esperavam que eu aceitasse. Voltei-me para Martrabi com um olhar indagador. Ele disse: "Você estará em perfeita segurança se mantiver sua atenção totalmente concentrada no raio de luz azul." Agora eu entendia o motivo das palavras de advertência de Aura. Sentindo uma onda de alegria, aceitei. Martrabi disse: "Sua contribuição neste trabalho é a extensão total de sua linha luminosa, que se conecta ao seu corpo terreno. É essa ligação que é tão importante, já que nenhum de nós aqui tem. Fique atenta à luz e mais tarde faremos um resumo sobre o resultado da nossa aventura." Naquela ocasião, eu não sabia que isso estava sendo encenado, principalmente como parte do treinamento para testar a minha capacidade de concentração, sem o que o trabalho seria muito limitado. Começamos a jornada com Martrabi ao meu lado, cercado pelos outros, em 2 círculos de energia. Eu observava Martrabi quando ele chamou minha atenção para o feixe de luz azul, com uma pergunta repentina: "Fique atenta à luz. Está pronta?" Sem hesitar, respondi: "Sim." Enquanto me concentrava no centro do raio, senti uma grande liberdade de ação para fazer esse experimento. Exclamei: "Sinto-me una com a luz." Naquele momento, pude ver o reflexo do Mestre do Reino Azul, dentro do azul profundo do raio. Não encontrei dificuldade em colocar minha atenção total em sua imagem, colhida e envolvida em seu amor protetor. Percebi uma espécie de ondas espiralantes de energia dentro da ação da luz e uma força interior que me ajudava a manter a atenção firme.
Eu diria que essa experiência era parecida com a sensação de não poder enxergar o que estava ao meu redor após ter ficado olhando para a brilhante luz solar por algum tempo, pois ela guardava em si uma energia protetora. Para minha alegria, quando nos aproximávamos da área, vi, refletida no centro do raio, a imagem do que estava acontecendo, o que me fez ficar boquiaberta. Era como se eu estivesse assistindo a um fascinante programa de televisão. O propósito era realizar um estudo sobre o efeito da vibração da luz e do calor do amor. Ao passarmos pelos centros mais profundos das trevas causadas pela ambição, ignorância e desespero. Após um instante, vi que havia 2 níveis predominantes de energia. Alguns dos televisados estavam presos às suas consciências belicosas, dependentes de vícios, numa atitude de apego à terra, enquanto outros estavam mais abertos às energias superiores e, encarando a luz, reagiam à iluminação azul, atraídos por seu brilho. Alguns se viravam e se escondiam com medo, limitados por sua consciência restrita, incapazes de suportar o que não podiam acreditar ou compreender. Nessa altura, como parecia que permanecíamos imóveis, pensei na descrença e medo do desconhecido, que mantém as pessoas afastadas da aventura que é a vida. Um amigo me disse recentemente que um atendente de loja, ouvindo algumas pessoas comentarem sobre os astronautas que tinham andado na Lua, dissera descrente: "Vocês não acreditam realmente nessa história, acreditam? Não caiam nessa. Isso não passa de uma invenção de programa de TV." Todos temos nossas descrenças e limitações. Foi aí que entendi que minha própria descrença tinha exigido uma incursão na dimensão 13,6, a fim de enfrentar a região das trevas com os seus perigos ocultos. Para me decidir a auxiliar no resgate dos jovens que lá estavam presos e advertir aos da terra sobre as artimanhas que estão sendo usadas para seduzi-los a entregar seu poder a outros. Minha atenção voltou-se bruscamente para o foco, enquanto o grupo se movimentava sobre a área como um satélite tirando fotografias e gravando o grau de reação obtida. Eu tinha a sensação de estar sobrevoando uma ampla área. Não sabia, na ocasião, que a linha de luz ligada ao meu corpo era o ponto de atração do experimento. Era como se, partindo de uma possante nave espacial, o facho de um holofote estivesse vasculhando a Terra. Soube mais tarde que alguns haviam ficado fascinados, outros amedrontados, mas, de certa maneira, todos foram afetados por essa experiência incomum. Em algumas áreas passávamos com rapidez e em outras demorávamos-nos um pouco. Quando eles reviram o experimento comigo mais tarde, explicaram que o fato de termos nos detido por mais tempo em alguns pontos fora para testar se uma exposição mais prolongada à luz obteria uma reação mais acentuada. Quando a experiência terminou, encontrei-me tranquilamente, de volta ao meu corpo, consciente com uma grande vontade de saber mais sobre o que fora descoberto e como isso afetaria o trabalho. Nos dias que se seguiram, dei-me conta da preciosa dádiva da luz azul, que estava sempre comigo. Embora eu me apercebesse dela somente em momentos de total tranquilidade, e notei que me tornava mais aberta e pronta para aceitar o trabalho que estava lentamente evoluindo. O raio de luz era protetor, inspirador e me conduzia facilmente ao reino azul, onde minha preparação prosseguia. Dentro dessa luz, o contato com minha alma era real para mim. Como se eu conseguisse me manter dentro dessa consciência maior, ao mesmo tempo que ela se estendia a outros níveis superiores, dentro dos quais sei que também estou viva e ativa. Uma gratidão dominou todo o meu ser por esse presente. A lição seguinte foi muito simples. Num período de recolhimento, meu instrutor interno disse: "Você pode sentar-se num cômodo, sofrer e até mesmo morrer de inanição. Se não enxergar que há uma caixa de alimentos numa prateleira acima de você, ou se não souber como alcançar e abrir essa caixa." Que afirmação mais estranha, pensei.
Em seguida, ele perguntou: se você fosse uma criança presa em Shadowland e não soubesse que acima de você se encontra o socorro de que precisa, nem como alcançá-lo, como se sentiria? Enquanto eu pensava como é maravilhoso obter ajuda no desespero, este poema me veio à mente. Minorando a dor do suicida. A meio caminho apenas de sua jornada, nem daqui partiram, nem lá chegaram. Existe algum meio de ajudá-los a encontrar algum consolo e não desalento? No momento fatal, sem saber quem realmente são e por que vieram à Terra, sua missão é ignorada, como uma estrela distante. Arrancados prematuramente do ciclo da vida, perambulam agora sem rumo e sem destino. O glorioso espírito aprisionado à espera da hora determinada. Inesperadamente, sua escrita parou, nesta página do seu livro da vida. Oprimidos por um presságio fatídico, somente corações podem ouvir o seu clamor. Em meu íntimo, ouço-os a rogar, por alguma luz e pelo amor que cura, enquanto vagueiam perdidos, ignorando o plano traçado de cima para suas almas. Eles procuram, enquanto caminham presos numa noite de brumas, o amor zeloso que nos energiza e os envolve com luz protetora. Firmes na fé e glorificados pelo Espírito, sabemos que nossa alma está tão ligada aos níveis sutis que os ajudamos com cada pensamento amoroso. Obrigado a todos que seguiram até aqui. Peço que curtam o vídeo se assim gostaram, compartilhem com quem amam. Deixe seu comentário de apoio, alguma luz também, para prosseguirmos na jornada juntos. Até o próximo capítulo, que será o 6. Aventura iminente. Preparação vital na terceira dimensão. Muito amor e luz para todos vocês.